carreira dele, infelizmente, é marcada por muitas lesões, lesões de joelho, lesões difíceis, né, que levam tempo para a recuperação. Então, é muito complicado para o jogador voltar a jogar e aí daqui a pouco, poucos jogos, como aconteceu na última vez, o Rodrigo sente de novo a lesão. Então, assim, é uma batalha que, além de física, é psicológica, eu imagino, para ele. Então, desejo que ele volte bem, que ele tenha confiança, que vá paciência, né, aos poucos, para retornar e não ter mais problemas físicos, porque ele é um jogador muito dedicado, é um cara muito líder, tem muito de grupo, né? Então eu acho que seria importante para ele, psicologicamente, conseguir voltar a jogar futebol. Não sei se vai ser titular, se vai ser o cara que ele foi lá em 2019, mas que ele volte aos poucos, né? Isso seria, acho que, importante psicologicamente para ele se recuperar na carreira. E o interessante desse duelo de técnicos o Tim fez uma provocação à Joana. Fez sim. Pergunta. A pergunta é boa quando ela provoca uma boa resposta. Então é uma provocação. Tá bom. E ela fugiu. A pergunta que o Tim te fez de uma forma super elegante, educada, inglesamente educada, foi se o Abel Ferreira... Maliciosamente educada. Maliciosamente educada. Você que colocou o inglesamente e trocou por maliciosamente, não fui eu. De que se a gente consegue ver um Abel Ferreira... sem ser ofensivo? Ele perguntou. A gente consegue ver ele ofensivo? Na verdade, o que Mas ele eu falei que eu não achava. Eu não acho. Não, você não caiu na provocação. A provocação foi essa. A pergunta que ele quis te fazer... Vou ter que tentar de novo. Mas eu tô falando disso porque são dois técnicos estrangeiros que a gente viu pouco do trabalho deles. Do Abel a gente viu bastante do trabalho dele, mas a gente não viu um repertório grande. A gente viu uma forma de jogar com variações, com adaptações, até com mudanças. Mas não é um grande repertório. E o Vitor Pereira menos ainda, né? A gente viu ele num Corinthians com características muito peculiares. Era um elenco desgastado, um elenco mais envelhecido, que ele foi encontrando as soluções, por exemplo. Agora ele tá na Disney, né? Agora o Vitor tá na Disney. Né? Ele tá na Disney? Então, assim, é a hora do grande teste pro Vitor, Joana? Não, obviamente, ele tem um elenco melhor, né? Ele tem reposições, ele tem opção no banco, ele vai ter muito mais facilidade para mudar um jogo, né? Vamos supor que essa decisão contra o Palmeiras sai na frente, ele precisa mudar o time para o segundo tempo. Ele olha para o banco, ele vai ter muito mais segurança para fazer uma alteração, né? Do que ele tinha no Corinthians, né? E do que o Abel neste momento tem no Palmeiras. Aí tá mostrando a escalação, né? Diferentemente do Flamengo, que a gente tá mostrando um time totalmente reserva, e até o Vitor tá fora do jogo de hoje, amanhã o Palmeiras enfrenta o Ituano e a gente tava tentando imaginar qual é o time que vai para campo, Gabi, porque assim, imagina-se, obviamente, que ele vai poupar jogadores, mas a gente não tem ideia da quantidade, né? Ele não tá dando muita dica da preparação dele, do que ele vai fazer. Então, nas 3 primeiras rodadas, ele não poupou ninguém. Ele foi com o time que ele acredita que seja o time, pelo menos nesse momento, seja o time titular, com aquela dúvida ali entre o Jair e o Gabriel Menino, que ele tá rodando alguns jogadores. No segundo tempo, ele tá rodando o ataque bastante, porque eu acho que ele tá sentindo um pouquinho de dificuldade aí de ver engrenar a dupla Rony com o Endrick, porque o Rony, acho que o Rony curtiu, viu, a mudança ali, jogar de uma forma diferente o ano passado, porque um dos jogadores que o Abel, enfim, deu nova vida no Palmeiras, é uma coisa que o Abel faz muito, e o Tim tá certo, e a Rê também, ele tem essa característica, e ai de você, se você falar que o jogador tá jogando fora de posição, ele fica pé da vida, porque ele fala, não existe isso, porque ele treina, eu treino, esse jogador ele tem que desempenhar 3, 4 funções aqui, e ele faz isso mesmo. Então, a gente fala, o Gabriel Menino está fora da posição. Desculpa, Abel, né? Não é que está fora da posição, é uma outra posição que ele está jogando diferente do que a gente está acostumado, mas certamente ele treina muito. E é uma característica do Abel, realmente, testar os jogadores em várias funções. É o que ele fez com o Mike, por exemplo. O Mike, por exemplo, está relacionado para esse jogo, deve ser titular, que é um cara que ele botou como ponta direita e deu certo. Então, o Abel tem essa... Ele tem essa, não vou falar que é facilidade, porque isso, né, é um dom do cara, mas é facilidade dele, né? Ele consegue identificar esse jogador aqui, vou testar aqui e tal, e ele tem esse faro dentro do elenco e dá certo. Fez isso com vários jogadores. Então, a gente, diferentemente do Flamengo, a gente está tentando entender qual que é o Palmeiras. Então, ele pode colocar aí na defesa, ele pode colocar o Lomba, o Mike, Kusevich, Luan, Vanderlan, né, aí... o Atuesta, o Bruno Tabata, o ataque ele pode botar o Giovani, que é menino da base, que
não tem recebido muitas chances, mas pode ser aproveitado agora. Breno Lopes, Franco Lopes, Navarro. Não é que ele não tem banco, ele tem. Mas a gente não sabe se ele vai fazer que nem o Flamengo. Vai poupar todo mundo ou ele vai fazer um mistão, vai tentar dar uma rodada no elenco. A preparação do Palmeiras está mais misteriosa, digamos assim, Gabi. E eu não acho ele retranqueiro. Quero falar mais uma vez. Eu queria falar... Vários placares elásticos o ano passado. Várias goleadas do Palmeiras. E posso complementar isso aqui? Eu discordo também que ele não tenha repertório. Eu acho que em 3 anos de trabalho a gente viu várias formas dele de... Não, discordo. Não, tudo bem. Eu não acho que ele tem repertório defensivo. Eu acho que, inclusive, no ano passado eu cheguei a fazer um levantamento nos jogos do Campeonato Brasileiro. E em 80% dos jogos o time do Palmeiras tinha mais posse do que os adversários. Inclusive contra Flamengo, às vezes era 50-50. Isso não é sinônimo também de ofensividade. Não é. Mas é que eu acho que tem, às vezes as pessoas colocam rótulos. Não, sim. Que falta um pouco de profundidade na conversa. Porque eu acho que uma coisa é falar que o Abel era retranqueiro. Naquela Libertadores de 2020 e 2021, contra o Atlético foi um jogo ali, péssimo. Muito claro. Palmeiras e Santos foi um jogo terrível. Né? É um jogo que ninguém queria jogar. Só que isso eram 3 meses de trabalho do Abel. O Abel chegou em outubro, ele faz essa final em janeiro. Jogo, né? Um jogo feio, né? Um jogo, né? Foi um jogo... Não, e aquele início de trabalho dele foi realmente... Era um time que tinha mais dificuldade para jogar com a bola. Eu acho que quando a gente viu a temporada passada, inclusive, principalmente, acho que do Palmeiras, que é muito difícil ganhar um Campeonato Brasileiro, você precisa de muita regularidade. E o Palmeiras mostrou muitas diferenças. Essa que a Joana mencionou, estava com dificuldade de ter um cara agudo pelo lado direito, colocou o Mike, colocou o Dudu para o lado esquerdo. Quando o Scarpa foi colocado na ponta esquerda, já na reta final, naquela Libertadores de 2022, quando ganha do... 22 não, 21, né? Que ganhou do Flamengo. Do Atlético Mineiro foi em 2000, e aquele jogo fatídico, empate... Debaixo do braço foi 2022, né? 21, desculpa, 22 foi ano passado, Não, eu entendi. Eu não estou nem concordando, só estou fazendo a pergunta mesmo, que eu acho que isso é algo que versa sobre ele. Acho só que o Abel, isso é papo para a gente depois discorrer mais, ele vai ter dificuldade agora de mostrar a ofensividade do seu time, sobretudo porque o playmaker dele, para isso, saiu. Mas ele ainda tem o Veiga. Tem o Veiga ainda. Porque eu acho que a gente às vezes esquece que o Veiga estava fazendo a melhor temporada da carreira dele, em números de gols e assistências no ano passado. Foi o nome dele toda hora pedido da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Só que aí ele se machuca. E aí o Scarpa tem o espaço para brilhar também, porque a melhor posição que o Scarpa joga, rende, é essa. Ele estava jogando, né, jogando pro time, pelo lado esquerdo, mas ele preferia jogar ali. E ele voou ali. E o repertório de bolas paradas do Palmeiras, por exemplo, inclusive a quantidade... Aí é assim, mas é retranqueiro porque faz gol em bola parada. Não, bola parada é treino. Né? E é estratégia. O Vitor Pereira também acho que não, né? Algumas pessoas falavam, o Corinthians em alguns momentos era muito retranqueiro. Ele é muito estrategista também. Ele fez muitas mudanças, ele jogava com 3 zagueiros, mudava o time durante o jogo para jogar com 3 zagueiros, para espetar dois pontas. Depois ele chegou a escalar, por exemplo, na final da Copa do Brasil e corrigiu o erro, porque ele tinha escalado o Piton como ponta e o Fábio Santos como lateral, e não deu certo, e aí ele troca o time. Eu acho que a gente viu muitas mudanças, né? Eu acho que uma das características do Vitor Pereira é ele ser inquieto, ele ser estrategista, é ele saber olhar para o time dele no primeiro tempo e ver que o time foi horrível, e ele faz trocas que funcionam. Lembro também de um clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena, que o São Paulo engoliu o Cássio, fez a melhor partida dele em muito tempo, né? Acho que o São Paulo chegou a abrir 1-0 só, mas o Cássio defendeu tudo no primeiro tempo. E no segundo tempo o Corinthians engoliu, porque ele mudou. Então é um técnico muito estrategista nesse sentido, e por isso que eu acho que esse duelo da Supercopa, apesar de ser em início de temporada, talvez se fosse daqui a alguns meses seria até melhor, mas eu acho que vai ser um duelo muito interessante, de 2 treinadores que são muito inteligentes taticamente para tentar botar armadilhas nos outros. Mas daqui a pouco a gente tem isso no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. É verdade, tem muita coisa. É agora que a gente não tem nada. Então, vamos ter agora, vamos curtir agora. Ótimo. Não, vai ser um bom duelo para a gente observar tudo isso mesmo. Joana, acho que eu encerro contigo, não é isso? Você não volta hoje, só amanhã? Você que manda, Gabi. Manda Você me escala, eu corro pro meio campo. Tá bom, é a play... Eu corro pra algum lugar. É a playmaker woman. Não, playmaker não.
Pelo menos não no jogo de futebol. Deixa essa para essas duas que estão sentadas aí, Tim, porque essas jogam muito, viu? Tá bom, tá bom. Eu não, só faço Tá bom, Joana. Beijo pra você. Bom dia pra Joana de Assis. A gente vai pro nosso primeiro intervalo aqui no Redação Sport TV e voltamos já já. Supercopa do Brasil masculina.